E imagina só o planeta em chamas, o Oriente Médio tomado por milícias, a Ucrânia em ruínas, o terrorismo voltando a ameaçar a Europa e a América Latina mergulhada em ditaduras e crises. Nesse cenário de caos, quando o mundo inteiro entra em pânico, há sempre a mesma pergunta. E os Estados Unidos vão fazer o quê? É quase automático. Os radares giram, os porta-aviões americanos mudam a rota, caças decolam, tropas se preparam. Essa imagem se repete há quase 80 anos. A Casa Branca virou sinônimo de decisão global. É como se houvesse um xerife universal que, gostando ou não, aparece sempre que os fora da lei cruzam a linha. Mas esse distintivo pesa e pesa muito. O que significa ser a polícia do mundo? E até quando os Estados Unidos vão carregar esse fardo? E mais, como um homem como Donald Trump, que chegou prometendo acabar com guerras sem fim, se tornou agora um personagem central de uma possível paz entre Rússia e Ucrânia, ao ponto que Hillary Clinton, sua maior adversária, reconhece que, se ele conseguir essa proeza, ele merece o Prêmio Nobel da Paz. E hoje eu vou te mostrar como os Estados Unidos assumiram esse papel de polícia global, como construíram a sua legitimidade derrotando nazistas, combatendo comunistas e derrubando ditadores e caçando terroristas. E vou te mostrar que, mesmo quando o mundo critica, ele ainda espera que o Washington seja o primeiro a agir. E mais, vou te explicar como Trump reconfigurou esse papel, transformando a lógica de ocupação em ataques cirúrgicos, combinando forças com ousadia, diplomacia e agora até tentando intermediar a maior guerra da atualidade. E gostando ou não, você vai sair desse vídeo com a clareza de uma realidade. Quando o planeta está em perigo, ninguém corre lá para a ONU, ninguém corre para Pequim, ninguém corre para Bruxelas. Todos correm para Washington. E uma pergunta que vai ecoar em você no final é simples. Será que o mundo aguenta viver sem um xerife? E para entender como os Estados Unidos ganharam esse distintivo, precisamos voltar no tempo. Antes da Segunda Guerra Mundial, os americanos eram conhecidos como isolacionismo. Eles tinham poder, mas preferiam cuidar dos seus próprios assuntos. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira exceção. Entraram tarde, mas mudaram o rumo do conflito. Quando os soldados americanos desembarcaram na Europa em 1917, a balança virou. O mundo percebeu os Estados Unidos tinham força, mas ainda não tinham vocação. Isso mudou em 1941, quando o Japão atacou Pearl Harbor. A partir dali, os Estados Unidos mergulharam na Segunda Guerra. E foi o exército americano que desembarcou na Normandia, que empurrou Hitler para trás, que esmagou o nazismo, que reconstruiu a Europa e que lançou as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. E esse foi o nascimento do mito. Quando o mundo quase desabou, quem salvou não foi a ONU, nem as potências europeias, já destruídas, foi Washington. E aqui nasceu a metáfora de quem vai acompanhar todo esse vídeo: os Estados Unidos como xerife do planeta. Mas a guerra não acabou em 1945, ela apenas mudou o nome. Começou a Guerra Fria, e na Guerra Fria os Estados Unidos
assumiram uma função ainda mais clara: conter o comunismo soviético. O mundo foi dividido entre dois polos e os americanos decidiram que precisavam estar em todos os lugares para evitar que Moscou avançasse. Foi a Guerra da Coreia nos anos 50, foi ao Vietnã nos anos 60 e 70, e foram dezenas de operações secretas financiando aliados e derrubando governos alinhados a Moscou. Para os americanos, era a defesa da liberdade. Para os críticos, era o imperialismo. Mas, de qualquer forma, era a ação. A imagem do xerife estava consolidada. Até que em 1989, o Muro de Berlim caiu. A União Soviética desmorona. E, de repente, o planeta descobre que só há um poder capaz de agir em escala global. Nasce o mundo unipolar. O xerife agora não tem mais concorrência. E o mundo não pede a ajuda da ONU, o mundo pede a ajuda de Washington. Essa é a essência do papel americano. E as provas estão aí. Em 1991, Saddam Hussein invade o Kuwait e o mundo treme. Quem reage? Washington. A Operação Tempestade no Deserto é um espetáculo militar. Em poucas semanas, os Estados Unidos destroem o exército iraquiano e libertam o Kuwait. Em 2001, 2 aviões atingiram as Torres Gêmeas, o maior atentado terrorista da história. Quem responde? Washington. Em poucas semanas, os talibãs são derrubados. A Al-Qaeda começa a ser caçada. Em 2003, George W. Bush decide invadir o Iraque de novo, sobre a justificativa das armas de destruição em massa. A guerra foi polêmica, custou trilhões, mas mostrou de novo que só os Estados Unidos tinham capacidade para fazer aquilo. E é aqui que entra um detalhe: nenhum outro país tem esse alcance. A Europa é dependente da OTAN. A ONU é impotente sem os americanos. A China é vista como ameaça, não como salvadora. A Rússia não tem legitimidade. O Brasil se omite. E no final só há um telefone a discar quando a crise explode. Alô, Washington? E nesse cenário que surge Donald Trump, eleito em 2016 com um discurso nacionalista. Ele dizia que os Estados Unidos estavam gastando trilhões em guerras inúteis. Era o lema America First. Muitos acreditavam que isso significava abandonar o papel de polícia global. Mas Trump não fez isso. Ele reinventou esse papel. E Trump não queria patrulhar o planeta com operações intermináveis. Ele queria ser o xerife que atira rápido e volta para casa. E foi assim que ele autorizou a operação que matou Abu Bakr Bagaceira, não sei lá que nome que é esse aí, líder do Estado Islâmico, um dos maiores símbolos do terror moderno. E foi assim que ele ordenou o ataque que eliminou Qassem Soleimani, general iraniano, o cérebro das operações extremas do Teherã. Foram ataques cirúrgicos claros que mostraram que os Estados Unidos não recuariam diante de tiranos e terroristas. Ao mesmo tempo, Trump surpreendeu o mundo quando se encontrou pessoalmente com Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte. Um ato ousado, quase impensável. Bom, não deu certo, mas mostrou que ele não tinha medo de tentar caminhos diferentes. E quando o mundo treme, todos ainda olham para Washington, mas com Trump, a resposta não era operações sem fim, era um ataque cirúrgico, era uma ação imediata, era força sem desgaste infinito. E agora chegamos ao presente. Trump
Já fora da Casa Branca, tentava se colocar como mediador da paz entre Rússia e Ucrânia, um conflito que já matou centenas de milhares de pessoas, deslocou milhões e ameaça mergulhar a Europa inteira no caos. O que parecia impossível começa a ser cogitado. E aí vem a ironia histórica. Hillary Clinton, sua adversária mais feroz, declarou que se Trump conseguisse esse feito, mereceria um prêmio Nobel da Paz. É quase poético. E o homem acusado de ser instável, de ser explosivo, de ser perigoso, agora é visto como o único com capacidade de parar uma guerra global. Isso mostra duas coisas. Primeiro, a centralidade extrema dos Estados Unidos e segundo, que o xerife pode mudar de estilo, mas nunca sai de cena. E a pergunta agora é inevitável. Até quando o planeta vai depender de um único país? Até quando vamos esperar que os Estados Unidos carreguem o peso do mundo? O custo para eles é absurdo, trilhões de dólares. Milhares de vidas, desgaste político interno, mas a ausência deles custaria ainda mais caro para o planeta. Porque a ONU não funciona sem os Estados Unidos, a Europa não consegue se unir, a China não é vista como pacificadora, a Rússia é agressora, o Brasil é omisso. E a lógica continua a mesma. Se um tirano massacra o seu povo, se um terrorista ameaça o Ocidente ou se uma guerra explode, a ligação é sempre para Washington. Então, eu te pergunto, os Estados Unidos deveriam continuar sendo a polícia do mundo ou chega a hora do planeta se defender sozinho? Comenta aqui embaixo, vai, fala aí, sua opinião. E se você quer mergulhar ainda mais nesse assunto, eu tenho outros vídeos sobre políticas aqui, como a nova Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia e China. Por que o Brasil nunca será uma potência mundial? Tá lá. Polícia ou império? Herói ou vilão? Quando o caos bate a porta, é sempre a estrela americana que ilumina a noite. Mas quem vigia o vigia? Essa é uma questão que fica. O mundo sem uma polícia é anarquia, mas o mundo com uma polícia absoluta é tirania. Entre esses dois extremos, a humanidade tenta sobreviver. E eu sou o Thiago Bordon e até a próxima!